Olá, meus amigos, já é de noite, boa noite. Estou aqui mais uma vez para fazer uma live com o estudo da Palavra de Deus. Afinal, o objetivo principal deste Facebook, que agora eu troquei o título principal, agora é ID Neblina. Quero desde já agradecer a vocês que têm acompanhado os meus vídeos aqui neste Facebook. Quero pedir que você possa deixar seu joinha, possa compartilhar o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre saúde. Como é que está a tua saúde? De 0 a 100, você dá quanto para a sua saúde? 5? 70? 80? Quanto você dá pela sua saúde hoje? Você decide. E nós iremos estudar sobre uma boa alimentação. Bom, não irei estudar muito, mas irei estudar um pouco sobre o alimento especial que Deus fez para o homem e para a mulher. Mas antes de nós, não só para o homem e para a mulher, mas para todo mundo, que queira viver bem. Deus não quer que ninguém fique doente. Deus não quer que ninguém adoeça. Não, isso não é da vontade de Deus. Nunca foi do plano de Deus de que as pessoas adoeçam. Tem doenças que é causada devido ao pecado, Infelizmente, se nós se alimentar bem do jeito que Deus orienta, infelizmente assim mesmo a gente adoece. Por quê? Por causa da consequência do pecado. Mas tem doença que é nós mesmos que provocamos. Tais doença, o que se encontra no livro de Mateus, capítulo, estou com a minha Bíblia aqui aberta, quando eu baixar minha cabeça, que eu vou ler a palavra de Deus, Mateus, capítulo 4, e o versículo aqui, 3, olha o que diz. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Não é para nós viver só da comida. Não é para nós viver só trabalhando para comer, porque nós não vivemos só do pão. Eu não vivo só do meu trabalho, eu não vivo só de algumas coisas. Jesus deixa bem claro, você não pode se conformar com a vida que você tem e simplesmente você tem seu trabalho. Você está conformado só com o pão que você tem e não se preocupa com a palavra de Deus? Você acha que isso basta para você? Você não vive só pela comida. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então você precisa viver a palavra de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Antigamente Deus se comunicava com as pessoas, com Adão e Eva, face a face. No tempo aí do Egito, quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus se comunicava e o povo ouvia a voz de Deus. Chegou um certo período que o povo estava cometendo pecado, e o povo não quis mais ouvir a voz de Deus. E o povo se aproxima de Moisés e diz: Moisés, quando Deus quiser falar com nós, Ele fala para tu e tu fala para nós, porque nós temos medo de Deus. É isso que o pecado causa. Ele deixa você com medo de Deus. As pessoas têm medo de Deus. As pessoas às vezes têm medo da orientação de Deus.
Então, no estudo de hoje, não tenha medo. Acompanhe esse estudo, não tenha medo, não temas. Porque Deus só quer o melhor para você. Deus quer dar para você uma boa alimentação para que você viva mais, mas que viva com qualidade. Porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Amém? Este versículo é o versículo da abertura do estudo desta noite. E hoje é domingo e eu convido você para, junto comigo, a gente estudar a Bíblia sobre a questão da saúde. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar é que Satanás, nesse momento, ele foi até Jesus para tentar Jesus. Ele queria induzir a Jesus a pecar, mandando que aquelas pedras se transformassem em pães. Satanás queria fazer Jesus pecar, porque se Jesus pecasse, nós estaríamos todos perdidos, longe de um céu, longe de uma redenção. A função dele era fazer Jesus pecar. Mas louvado seja Deus que Jesus não pecou e nunca passou pela sua cabeça qualquer tipo de tentação, qualquer tipo de pecado. Essa é a palavra. Nos tempos de hoje, em pleno século XXI, não é diferente. Você sabia que não é diferente? Satanás queria apenas quebrar o jejum de Jesus antes do tempo determinado por Jesus. Jesus ele foi para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites, era o propósito de Jesus. E Satanás foi até Jesus fazer Jesus se alimentar, fazer que uma pedra se transforme em alimento. Será que Satanás hoje não está tentando você com algum alimento que está te causando doenças? Satanás é astuto. Ele tem uma sabedoria para o mal. Tudo o que ele faz é para degrenir as pessoas e pisar na verdade de Deus. Mas nesse estudo, eu convido a você a estudar a Bíblia junto comigo, para que você conheça a orientação de Deus na questão da nossa saúde. Texto principal: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Qual é o alimento que o homem deveria ingerir no organismo? Era legumes e verduras, frutas. Este é o alimento ideal, o alimento original de Deus para a nossa vida. Este é o bom alimento desde o tempo de Adão e Eva até dos tempos de hoje. Por quê? Porque nós temos vida, nós temos saúde. Então a alimentação de Deus não mudou. É a mesma, porque o plano de Deus é o mesmo para a nossa vida. O mesmo Deus que queria que Adão e Eva, Noé, tivessem uma saúde 100%, ainda é o mesmo Deus que se preocupa com a nossa saúde. Amém? Olha no livro aqui de Deuteronômio, o que Deus diz para nós. Deuteronômio, vamos lá para o livro de Deuteronômio. Estou caçando aqui na minha Bíblia, caça na sua Bíblia aí também. Deuteronômio, capítulo 18. Olha o que a palavra de Deus diz para nós sobre uma alimentação, sobre a nossa saúde, sobre o tipo de alimento que nós deveremos ingerir no nosso organismo. E não é coisa de igreja, viu? Não é igreja que inventou, foi um povo que inventou. Não tem questão de igreja. A questão aqui é a palavra de Deus. E nós devemos observar a palavra de Deus. O animal que nós deveremos ingerir no nosso organismo, Deus sabe. Deuteronômio capítulo 14 e o versículo 6 diz assim: todo animal que tem unha fendida e o casco dividido em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Amém? Então, a partir de que momento Deus permitiu que o homem se alimentasse de carne de animais? Qual foi o início onde tudo começou que Deus permitiu que o homem pudesse comer carne de animais? Depois do dilúvio.
Depois do dilúvio, Deus permitiu que Noé comesse carne de animais. Mas Deus especificou os tipos de animais que o seu povo deveria comer, que Noé deveria comer, que Moisés deveria comer, que todos nós deveríamos comer. Ele especificou os tipos de animais. Ele deixou para nós. Quais são esses? Aqui na terra, segundo a Bíblia, é o que tem o quê? O casco dividido em dois e rumina. Entre todos os animais, este serve para o nosso mantimento. Embora a carne vermelha, segundo a saúde, diz que ela traz benefício, mas também prejudica. E as carnes hoje em dia estão, a gente sabe, não tem como esconder, eu acho que todos sabem que a carne vermelha está muito contaminada por vacina, por vários tipos de produtos que coloca no boi para causar um desenvolvimento acelerado. E isso traz consequências trágicas para o ser humano. Mas Deus permitiu a gente comer carne de animais. Quais são esses animais? O que tem casco dividido em dois e rumina. O cavalo come capim, o boi come capim. As pessoas comem carne de cavalo? Não. Pelo regulamento da saúde, do Brasil, não podemos comer carne de cavalo. Será que é por um acaso? Será que é coincidência? Não. É a orientação de Deus, é a providência de Deus. O cavalo é muito bom, mas para servir o homem, para ajudar o homem, mas não serve para o nosso mantimento. Deus deixou as características. Isto é evidência, isto é orientação de Deus. Não é invenção de uma igreja, pois está aqui na palavra dele. Somente o animal que tem o casco dividido em dois e rumina. Quais são os animais que têm o casco dividido em dois e rumina? Eu vou citar alguns: a vaca, o boi, o bode, a ovelha, o carneiro, o veado, O veado. Tem muitos animais que têm casco dividido em dois e rumina. Mas a maioria deles não tem, então não serve para o nosso mantimento, que nem o quê? Anta, capivara, jabuti, tatu, enfim, vai um sem fim de animais que nós não podemos comer, segundo a orientação de Deus. Isso aqui não é invenção de uma igreja, isso aqui é orientação da palavra dele. Somente o que tem casco dividido em dois e rumina. Isso serve para o seu mantimento. Amém? E nas águas? Vamos para as águas, dentro dos mares, dentro das águas, qual tipo de peixe que nós devemos comer segundo a palavra de Deus? Bom, está aqui. Deuteronômio 14, versículo 9, diz assim: nem nisto comereis de todo o que há nas águas. As características agora, olha só. Nas águas, tudo o que tem barbatana e escama. Tudo que tem barbatana e escama serve de mantimento para nós. O peixe de couro é prejudicial à saúde. Você pode ajeitar muito bem ajeitado, temperar muito temperado. Aparentemente pode ser muito gostoso, mas traz consequências mais na frente. Bom, quem está falando isso aqui é quem criou o mundo, quem criou o ser humano. Quem está dando essa orientação não sou eu. É Deus. O Deus que se preocupava com a saúde desde o tempo de Noé, do tempo de Adão e Eva, do tempo de Moisés, é o mesmo Deus de hoje. Deus, ele não muda, é o mesmo. Deus, quando chegou no tempo de Jesus, as pessoas parecem que Deus não se importa mais com a nossa saúde, você pode fazer o que você quiser. Você pode, você tem uma escolha, mas se você quer viver segundo a orientação de Jesus, de Deus, é essa, uma boa alimentação. O que tem barbatana e escama serve para nós comer. Amém? Mas será que tem? Mas vamos primeiro passo, eu gostaria, antes de passar para outro versículo, nós vamos ver aqui uma parte
na questão da carne do porco, né? Tem muitas pessoas que comem carne de porco. E outras pessoas dizem, vocês não comem carne de porco porque Jesus expulsou os demônios e aqueles demônios caíram todos nos porcos. Não é por causa disso aí não, viu? Porque antes de Jesus expulsar aqueles demônios que foram para os porcos, Deus já tinha decretado que nós não poderíamos comer carne de porcos. Tanto não é por causa daquele situação que surgiu, viu? Pela palavra de Deus que Ele disse para mim e você. O versículo 8 do capítulo 14 de Deuteronômio diz assim, nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será, deste não comereis a carne e não tocarás no seu cadáver. A carne do porco não podemos comer nem tocar no seu cadáver. Quem está falando isso aí é o maior de todos os doutores do mundo. É o maior doutor que entende do corpo do ser humano. Os doutores que estudam o corpo humano, eles conhecem um pouco. Mas quem conhece o nosso corpo é o Deus Todo-Poderoso. Ele que fez o teu corpo. Se Deus está falando que é prejudicial ao seu corpo, Ele sabe. Deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa. Quem está falando aqui não é o Cleito, é Deus. É Deus. Nem o porco, porque tem unha fendida, que ele tem, né? O casco divide em dois, mas ele não rumina. Imundo ele é. Não é invenção de igreja, tá? Mas será que tem peixe bom, tem peixe ruim? Será que todos os peixes são bons? Que a gente viu que o peixe, né, que tem barbatana e escama, serve para o nosso mantimento, né? Será que tem peixe bom, tem peixe ruim para a gente comer? A Bíblia fala claramente para nós. O próprio Jesus disse que tem peixe bom e tem peixe ruim. Quais são os peixes ruins? É os peixes de couro. Camarão, caranguejo, peixe de couro, lagosta, todo esse tipo de posso dizer assim, de insetos que tem no mar não serve para o nosso mantimento. Somente o que tem barbatana e escama. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, no versículo aqui, no capítulo 13 de Mateus, no versículo aqui, 48, Jesus vai dizer que tem peixe bom e tem peixe ruim. Isso aqui é uma parábola, que é a parábola da rede. Mas quando Jesus lança uma parábola, é porque ele está dando uma ênfase em algo que aconteceu, ou já aconteceu, ou vai acontecer. Olha o que diz assim, e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia. Assentado escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Jesus está querendo dizer nessa parábola que quando os pescadores vão fazer uma grande pesca e eles arrastam peixe de todas as espécies, peixe de escama, peixe de couro, camarão, caranguejo, todo tipo de marisco do mar, os pescadores, eles arrastam. Então Jesus faz essa parábola, essa comparação com o que acontecia. E ele disse, olha, quando os pescadores lançam a rede no mar, recolhe peixe de todas as espécies. Aí ele dá, os bons coloca no cesto, que esse serve para o mantimento. E os ruins deitam fora. Então tem peixe bom e tem peixe ruim. Amém? Quais são os peixes bons? Os que têm barbatana e escama. Isso serve para o nosso mantimento. Diz a palavra de Deus. Essa passagem está aqui no livro aqui de Mateus, capítulo 13, versículo 48. Jesus diz que tem peixe bom e tem peixe ruim. É uma comparação, é uma parábola, mas eu não posso descartar que isso aqui fala claramente sobre a questão do bom peixe, de uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Amém? Em outra passagem que eu gostaria de destacar também sobre uma boa alimentação, você pode marcar aí num papel a questão de Daniel. Daniel, ele não comia comidas imundas.
Comida imunda, quando eu falo comida imunda, o que quer dizer? Comida imunda é comida que não é prescrita por Deus. O cardápio de Deus é um. Este é o cardápio de Deus. Deus tem seu cardápio. Quando você vai para um restaurante, aí a pessoa chega com um cardápio, né? Então você vai escolher ali a alimentação que você vai dar para a sua família, né? Só que Deus é o dono de tudo. Deus tem um cardápio. Nós temos que se encaixar no cardápio de Deus. Sabia? O cardápio de alimentação de Deus. Uma boa alimentação para que você viva mais, mas viva com qualidade. É assim que Deus faz com os seus filhos. É assim que Deus faz com aqueles que querem ser guiados por Deus. Você gostaria de ser guiado por Deus na questão da alimentação? De seguir o cardápio de Deus? Pois Daniel seguia muito bem. No livro de Daniel, capítulo 1, do versículo 8 em diante, você pode anotar aí, Daniel não se contaminava com as comidas do mundo. Aqui ele não se contaminava com as iguarias do rei. Daniel, ele tinha uma boa alimentação, porque ele era um servo de Deus. Aqui não era simplesmente um momento que Daniel estava jejuando, tá? Que tem alguns que dizem que isso aqui, Daniel escolheu esse dia para jejuar. Isso aqui, esse cardápio fazia parte do dia a dia de Daniel. Era a alimentação dele, certo? Então Daniel resolveu firmar-se e não se contaminar com as comidas do rei, porque aquelas comidas eram oferecidas a deuses, deuses pagãos, comidas imundas. Tinha uma mistura danada de comida saudável com comida imunda oferecia aos deuses. E Daniel não quis comer aquela comida e chegou para o chefe dos eunucos e disse que ele deveria colocar só legumes, tipo fruta, legumes, para que as pessoas pudessem se alimentar. O chefe dos eunucos se recusou, porque se ele colocasse aquela comida que Daniel comia, ele poderia morrer se desse algum problema. O rei mandava matar o chefe dos eunucos. E Daniel resolveu fazer tipo um pacto com o chefe dos eunucos. Escolheu um período de 10 dias. Alguns deles iam comer as iguarias do rei, as comidas que o rei oferecia. E os outros iam comer somente a comida que Daniel orientou. E assim fizeram. Um comia só as finas iguarias do rei, e o do Daniel comia só a legumes e frutas, só legumes, comida saudável. No final dos 10 dias, você sabe o que aconteceu? Os que comiam só a iguaria do rei, esse tipo de comidas imundas, a aparência deles estava muito batida, estava com uma má aparência, estavam magros. Mas os que se alimentaram do jeito que Deus orienta, ele estava robusto, com uma boa aparência. Que maravilha! Isso eu não estou nem mexendo na questão da questão da doença, uma das doenças que mais mata, tá? Que é a questão do diabetes, que eu não estou nem indo por aí. A questão da glicemia, que é uma taxa de açúcar no sangue, isso eu não estou nem mexendo por aí, porque se eu for por aí, o negócio está mais feio ainda. Estou só colocando palavra de Deus, tá? Porque o que tem gente morrendo em questão de colesterol alto, diabético, é incrível, tá? Eu não estou nem indo por aí, porque se eu for por aí, o negócio aqui é feio. Pessoas que não têm um hábito de alimentar com alimentação saudáveis, essas pessoas que comem besteira, comidas feitas na hora, comidas enlatadas, carnes imprensadas, eu me refiro da salsicha, da mortandela. Esse tipo de comida não traz quase nada de benefício para o seu corpo.
Você pode comer um sanduíche, daqui a 10 minutos você está morrendo de fome. Por quê? Porque quando você come um sanduíche ou um hambúrguer, quando você ingere esse tipo de comidas, menos de 10 minutos você está morrendo de fome. Por quê? Porque quando você come, o seu corpo não reconheceu nenhum nutriente. Quando você come um prato ali de arroz, de feijão, salada, uma coisa bem saudável, você se sente saciado. Porque ali tem os alimentos que o seu corpo precisa. Se você come um pastel, alguma coisa assim, batata frita, isso é bobagem. Traz consequência para a tua saúde. E Deus orientou os tipos de alimento que nós deveríamos comer. Daniel seguiu o cardápio de Deus. E você? E eu? Você tem seguido o cardápio de Deus? As comidas imprensadas como salsicha, mortandela, esses tipos de comida, ela tem 2 substâncias que traz câncer para as pessoas. Quais são essas substâncias que tem na carne prensada? Nitrato e nitrito, tá? Se você comer isso aí direto, tem gente que come direto. Se você comer uma salsicha aqui e lá, não traz. Mas você comer todo dia isso aí, isso vai trazer consequências trágicas. Você percebe que no tempo da pandemia, a questão da imunidade, tem gente que come só arroz. Então, o Brasil que vivemos, não temos uma boa alimentação, é verdade. Não temos um bom salário, é verdade. Mas nós devemos se esforçar, queridos, para nós ter uma boa alimentação, para nós viver mais, mas viver com qualidade. Se esforce para comer uma salada, comer uma comida natural, sem enlatado. Isso traz consequências trágicas, esse tipo de enlatado, comida instantânea feita na hora. Procure sempre o natural. Plante aí na sua casa um alface, um cheiro verde, um repolho, um pimentão, tudo certo? Viva saudável. Deus não quer que nós ficamos doentes. Receba o cardápio de Deus. É o mesmo cardápio que Daniel usou. Você não gostaria de ter uma boa alimentação? Os tipos de carne que tem casco dividido em 2 e rumina, tá? Viva mais, mas viva com qualidade. Deus não quer que você adoeça, meu filho. Deus não quer você doente, tá? Deus quer você saudável. Procure ter uma boa alimentação. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Deus ama você. Você se ama. A pessoa que fez um automóvel movido a óleo diesel, ele não pode colocar álcool, tá? O homem que fez o automóvel movido a diesel, o óleo diesel, você não pode colocar álcool, tá? Ou gasolina. Se você colocar, você vai danificar o motor. Se o homem que fez o carro movido a diesel não pode colocar gasolina, que danifica o motor, porque foi o homem que fez, quem fez o homem? Quem criou o homem? Deus fez o homem. Repetindo mais uma vez, Deus fez o homem. E Ele sabe os tipos de alimento que nós deveremos ingerir no nosso organismo. Amém? Isso não é coisa de igreja, viu? Isso aqui não é eu que estou falando. A palavra de Deus disse. Isso não é bobeira, isso não é bobagem, isso não é mito de igreja, não. Isso aqui é palavra de Deus. Aceite o cardápio de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe nós todos. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o próximo estudo em nome de Jesus.